eu quero dizer para vocês, eu não vou medir palavra, tá, pessoal? Eu acho que é melhor, muitas vezes, a gente ser franco e, eventualmente, errar pela contundência ou pela clareza. O Japão e a Coreia do Sul são marionetes do governo Biden. Me perdoem aqueles que, eventualmente, discordem da minha perspectiva, mas eles são marionetes do governo Biden, o que não é negócio. Agora, ser marionete antes de mais nada, ser marionete da China ou ser marionete da Rússia também é péssimo. Um país que se pretenda soberano, ele não pode depender, para a defesa de suas fronteiras, de nenhuma outra potência. Ah, mas nós não temos dinheiro, nós não temos recurso, nós não temos capacidade humana. Não, vamos construir, então, as capacidades. Vamos construir as capacidades. Nós não podemos ser dependentes de uma orientação de outro país, de uma potência, não é? Mas, Flávio, bom dia, seja bem-vindo, obrigado pelo seu comentário. O Japão, ele não tem condição de se defender sozinho. Então, se a Coreia do Norte ataca o Japão e os Estados Unidos não estão lá com seus caças, com seus mísseis, com suas bases, o Japão sucumbe à Coreia do Norte. Da mesma forma, a Coreia do Sul. E por que essas condições não são construídas? Porque não é interesse do governo dos Estados Unidos que essas situações sejam construídas. Da mesma forma, quero repetir, eu acho que se nós caminhássemos numa direção de um alinhamento automático com a China e com a Rússia, também seria mau negócio para o Brasil. Até discordo daqueles que acham que no seio dos BRICS nós poderíamos fazê-lo. Se é importante, sob o ponto de vista econômico, a ação e a atuação nos BRICS, sob o ponto de vista militar, não é? Eu acho péssimo esse tipo de dependência. Exemplos históricos não faltam. Os países acabam ficando na mão. O Japão está apavorado com esse teste da Coreia do Norte, um teste nuclear. O Japão já foi vítima de ataques nucleares. 2 ataques nucleares contra Hiroshima e Nagasaki, lançados pelos Estados Unidos. A gente entende as rivalidades históricas que existem, por exemplo, entre chineses, coreanos, japoneses. A gente entende isso do ponto de vista histórico. Agora, é importante que você construa condições para o desenvolvimento de uma autonomia em relação ao aspecto da defesa. E o que está acontecendo na Península Coreana hoje é produto dessa eleição do novo presidente da Coreia do Sul. Hoje ele foi à mídia para dizer que ele não quer acordo. Imagine, você tem um vizinho nuclear. Você não é um vizinho nuclear. Você não é o vizinho nuclear. Você tem um vizinho nuclear. Você tem ali a presença de uma potência nuclear praticamente na tutela do seu interesse de defesa. Então, eu só posso entender que o presidente da Coreia do Sul vai à televisão nacional para dizer que não quer paz com a Coreia do Norte ou que não quer acordo, porque os Estados Unidos pedem para ele fazer esse tipo de menção. Não há outra maneira a ser compreendida. E tudo isso, gente, é claro, porque vejam vocês, vamos voltar sempre para o mesmo ponto, vamos voltar sempre para o conflito ucraniano. Se o gás e o petróleo da Rússia, de repente, em algum momento, eles pararão seu fluxo dos recursos energéticos fósseis em direção à Europa. Qual é o mercado? China, Coreia do Norte, Paquistão, Turquia, Índia. Então, tentam criar focos de tensão também nesses países, né, para que os russos fiquem numa situação de constrangimento. Eu insisto, a Rússia, o controle político da Rússia é a escala dos Estados Unidos para o controle político também da China. O grande conflito é entre Estados Unidos e China. O grande conflito é entre Estados Unidos e China. O conflito desse momento. É o conflito maior. E a Rússia e o controle político da Rússia são o caminho. Eu vou fazer um pequeno parênteses aqui para dizer que ontem o senhor George Soros, o Fórum Econômico na Suíça, se manifestou dizendo que a Rússia e a China precisam ser objeto de enfrentamento por parte do mundo democrático. Agora, eu vejo a contradição, porque muita gente aqui no Brasil, mesmo ligado a determinadas ideologias um pouco mais extremistas, vê no senhor George Soros um agente de desestabilização
um agente de guerra cultural, de ataque às soberanias nacionais, e, por outro lado, de maneira paradoxal, também vê a China e a Rússia como autocracias. Agora, o George Soros disse ontem, claramente, essa manifestação dele está repercutindo à beça na mídia no mundo, que a Rússia e a China precisam ser enfrentadas, e ele fala muito nessa questão aí das autocracias, da guerra de costumes, da necessidade da democracia, da diversidade, da pluralidade e tudo mais. O senhor George Soros, que é muitas vezes... Olha, vejam o paradoxo. Então, eu quero alertar aos senhores que estão do nosso lado, estão do lado do Brasil, mas muitas vezes vêm com muita reserva a Rússia, vêm com muita reserva a China. O senhor George Soros também vê a Rússia e a China com muita reserva. Se nós partíssemos daquela velha premissa que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, nós poderíamos contemplar, não é, que o senhor Soros, nesse momento, que é Gente, é open society, né? Sociedade aberta, né? Eu acho que daí a gente já depreende qual é a ideia do senhor George Soros, que é ouvido nesses fóruns internacionais, nesses furos internacionais. Senhores, ele diz que o grande problema é enfrentar a Rússia e a China. Olha, corrobora aquela nossa construção inicial. Essa guerra na Ucrânia nada mais é do que a busca do controle político da Rússia. É como se você fizesse uma baldeação no metrô, estando numa linha para pegar outra, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, e você saísse na Sé, pegou o metrô aqui na Vergueiro, desceu na Sé e vai pegar aí o metrô com destino a Itaquera. Então, a baldeação é na Sé. A Rússia é a baldeação. A Rússia é a escala. Controlar a Rússia é ter a possibilidade de ir no cerco à República Popular da China para buscar o controle político da China também. A Rússia é a grande potência militar. A China é a grande potência econômica. A China é a grande potência tecnológica, na disputa da matriz tecnológica, do hardware. Agora o Soros já determinou o lado dele. Ele diz que ele está contra o que ele chama de autocracias, de ditaduras. Ele diz que ele está contra os governos que são, como ele mesmo diz, extremados na defesa do interesse nacional, quando ele julga que o mundo não deve ter fronteiras, não deva ter fronteiras. Então, eu acho que esse paradoxo precisa ser enfrentado, inclusive ideologicamente aqui no Brasil, em relação a muita gente que vê um perigo eurasiano como maior do que o que é oriundo, por exemplo, das alianças entre Biden e Macron. Então, nós temos que definir. Por isso que eu digo, o alinhamento automático nunca é bom. Nós queremos o quê para o Brasil? Nós queremos uma sociedade Biden/Macron ou nós queremos uma sociedade Moscou/Pequim? Não, nós queremos uma sociedade brasileira. Uma sociedade que respeite as tradições, os costumes, o folclore, enfim, toda a coisa aí da própria construção da identidade nacional. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar e esse tipo de paradoxo que a gente precisa explorar para conscientizar as pessoas que há muita manipulação de caráter divisionista e diversionista. Então, é essa sociedade brasileira, Eduardo Garcia, que a gente trabalha aqui todo santo dia para levar para vocês como sendo um paradigma, não é? Que